Olá pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje são 17 de fevereiro de 2022, gente. E a polêmica tá aí na fala de Edson Fachin, o nosso próximo presidente na sequência aí do TSE. Ele vai assumir um período do TSE, depois o Moraes assume, né, a casa ali, né? E o interessante, gente, é a fala deixa eu me arrumar aqui, né? O interessante é a fala do Fachin e o momento que ele fala isso. Aqui nós temos alguns pontos, gente, muito interessantes desses ministros que, no meu ponto de vista, jamais deveriam estar ocupando o cargo que ocupam. Até porque ministro não tem que estar dando entrevista. Ministro tem que fazer o seu papel de defender a Constituição e não o papel que esses ministros vêm fazendo. Olha só o título da matéria. Vamos lá, gente. Fachin: Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hacker. Primeiro ponto aqui só no título, gente. Não diz que as urnas são seguras? E como já podemos estar sob ataque de hackers? Mas vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador e um colaborador do nosso trabalho. Seu nome, o nome da galera que está colaborando com a gente está na descrição do vídeo, gente. Lembrando que tem também a nossa live todos os sábados às 21 horas, e esse assunto traz pra cá pra gente tocar nele e falar um pouquinho sobre ele. A gente comenta sobre ele. Para o ministro Edson Fachin, que assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral TSE, na próxima semana a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers. O ministro se preocupa não apenas com atividades de criminosos, mas com países como a Rússia. Não é meio estranho, gente, falar na Rússia justamente no momento em que o presidente da República está na Rússia com Vladimir Putin? Vocês têm ideia, gente, do que isso pode causar nas relações entre Brasil e Rússia? Você está falando de um país que está disposto a entrar em uma guerra com outro país, que já enviou tropas para esse outro país. E o nosso presidente está justamente na Rússia. E aí vem o senhor Edson Fachin e diz o seguinte, ó: mas também de países como a Rússia, que ele afirmou não ter legislação adequada de controle. Aí sabe o que é engraçado? Esses mesmos ministros são os ministros que dizem que Bolsonaro mancha a imagem do país lá fora. Esses ministros, deixa eu ver aqui, gente, peraí. Esses ministros são os mesmos ministros que dizem que Bolsonaro não tem diplomacia. Veja a diplomacia de Edson Fachin. Veja a imagem que Edson Fachin está levando do Brasil para fora. Vamos lá. Continuando. Deixa eu ver, aqui. Nós temos riscos detectados em alguns países, como, por exemplo, na Macedônia do Norte, que são riscos detectados, entraram em nosso radar diagrama de desenho desses riscos. Em relação aos hackers que advêm da Rússia, os dados que nós temos dizem respeito a um conjunto de informações que estão disponíveis em vários relatórios internacionais e muitos deles publicados na imprensa, disse Fachin em entrevista ao Estadão. Peraí, gente, é meio confuso isso aqui. Até há poucos dias era tudo 100% seguro. Agora, de repente, Fachin aparece com uma história que tem relatórios não sei aonde, que tem hackers não sei aonde. Bolsonaro acabou de ser acusado de divulgar um inquérito sigiloso que não estava sob sigilo, sobre invasão do TSE. Fake news, gente. E agora o Barroso vem aqui dizer... O Fachin vem aqui dizer que a gente está sob ataque? E da Rússia? Não parece alguma coisa meio estranha? Vocês não parece, gente, uma coisa meio... Primeiro, controvérsia, porque contraria a defesa ferrenha de Barroso, e ao mesmo tempo a coincidência do presidente está aonde está. Bom, continuando. Ele citou ainda um relatório da Microsoft apontando que 58% dos cyberataques têm origem na Rússia. Além disso, Fachin disse que, caso ocorra no Brasil um movimento parecido com o da invasão do Capitólio,
nos Estados Unidos, após a derrota de Donald Trump, teríamos o maior teste das instituições democráticas. Só uma coisa para dizer para o Barroso. Que instituições democráticas, Barroso? Quais? Porque não existem mais instituições. Se a gente parar, gente, para pensar, as instituições existem. O que não existem é a atuação democrática delas. O STF é uma instituição democrática, mas os ministros que estão lá dentro são ditadores. São ditadores. Ele vai falar sobre a ditadura aqui, já a gente vai chegar lá, mas presta atenção. O ministro também criticou o regime militar de 1964 e disse que discursar sobre liberdade sem controlar quem atenta contra a liberdade é um discurso próprio do populismo totalitário. Nós tivemos 25 anos de uma ditadura civil-militar cujo resultado trouxe consequências nefastas. Para quem, Barroso? Para os comunistas? Para os criminosos? Sim, realmente. Para o cidadão de bem, não. Para o trabalhador, para o pai de família, não. Agora, para a gente, como a turma de Lula e outros aí que eu não vou citar nome agora para não ficar a lista muito grande, mas pega Zé de Ser, Genuíno e por aí vai a lista. Para essa turma realmente foram devastadores, né? Pro Lamarca, né? Para essa turma assim foi realmente devastador. Aí veja só, para o Brasil ditadura nunca mais. Os males da democracia devem ser resolvidos dentro da democracia. A Constituição desenhou um arcabouço que, em meu modo de ver, pode sofrer turbulência, mas será mais firme do que qualquer populismo totalitário. Presta atenção. Mais firme do que qualquer populismo autoritário que tente gerar a ruína, a diluição do regime democrático do Brasil. Eu espero que minha geração não veja isso de novo e que meus netos cresçam em uma democracia, declarou. Vocês entenderam aqui, gente? Eu vou ler de novo. Eu tenho que ler isso aqui de novo. Ó, para o Brasil, ditadura nunca mais. Aí eu pergunto para você, o Brasil vive, gente, uma ditadura ou não vive? Vivemos. A ditadura da toga. A ditadura da toga. A gente vive. O presidente põe um decreto, vem um partido de esquerda, vai ao STF, o STF derruba o decreto. O presidente nomeia alguém, vai um partido de esquerda, vem o STF, derruba a nomeação. O presidente edita uma MP, vem o STF, derruba a MP do presidente. Isso é uma ditadura ou não é, gente? Poder moderador, como o próprio o próprio Toffoli falou em Portugal. Se colocou acima dos outros poderes, o STF. Isso é uma ditadura ou não é? Não poder questionar um sistema eleitoral, porque se você questionar, você perde o mandato. O próprio Barroso falou isso. Se nego questionar as urnas eletrônicas, vai perder o mandato, como o Francisquini perdeu. O cara mais votado do Paraná. Vivemos ou não vivemos uma ditadura? Continuando. Para o Brasil, ditadura nunca mais. Os males da democracia devem ser resolvidos dentro da democracia. A Constituição desenhou um arcabouço que, no meu modo de ver, pode sofrer... Peraí, gente, a página tá subindo toda vez aqui. O que tá acontecendo aqui, gente? Peraí. Deixa eu voltar aqui que a página subiu aqui sem querer. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Aqui. Ditadura nunca mais. Vamos lá. A Constituição desenhou um arcabouço que, no meu modo de ver, pode sofrer turbulências, mas será mais firme do que qualquer populismo autoritário que tente gerar a ruína, a diluição do regime democrático do Brasil. Ora, que Constituição vocês estão falando? Veja que bonitinho, ele fala aqui da Constituição, mas o STF rasga a Constituição todos os dias, gente. Soltou o maior criminoso da história, todos os dias tem bandido da Lava Jato sendo solto, tem anulação, tem condenação sendo anulada. A maior onda de impunidade da história do Brasil a gente está vivendo com esse STF. Os caras falam em Constituição. Crime de opinião.
Inquérito aberto de ofício pelo STF, que a Constituição não dá direito. Nem o próprio regime do STF dá essa... Mas temos prisão de pessoas sem provas, sem condenação, sem julgamento. E vocês falam em Constituição, ô Fachin? Faz-me rir, meu filho. Você está indo... Na verdade, você está mostrando que a ditadura que vocês têm medo é justamente a ditadura do povo, que é a democracia. Vocês têm medo. Aqui o que a gente percebe é que o STF está com medo do povo brasileiro sair às ruas em defesa da sua liberdade, porque esse discurso aqui é mais um discurso para pôr medo nas pessoas do que para trazer tranquilidade e liberdade. Continuando. Vamos lá. O populismo autoritário. Vocês são autoritários. O STF é autoritário. Mandar prender um deputado. Enquanto a gente vê aí pessoas da esquerda xingando, ameaçando, prometendo de matar. Mas é liberdade de expressão. É liberdade de expressão. Bom, vamos continuar rapidinho para a gente terminar isso aqui. A diluição do regime, aqui. Eu espero que minha geração não veja isso de novo e que meus netos cresçam numa democracia, declarou. Aí fica a pergunta, qual democracia? A democracia do STF? A democracia em que youtubers não podem falar, porque dependendo do que fala são censurados, canais fechados, monetização suspensa. É essa a democracia? Jornais sendo fechados, Barroso? Como a gente já viu aqui? Um lado pode falar, o outro não. Você fala em democracia, Barroso. Você ataca o regime militar, chama de ditadura, e a parte mais vergonhosa, gente, é um ministro do STF não saber diferenciar, não saber diferenciar entre ditadura e regime militar. Tem que desenhar para esse ministro. Ditadura, Barroso. Ditadura. Sabe o que é ditadura, Barroso? É o poder nas mãos de um homem. Como, por exemplo, Fidel Castro. Como, por exemplo, Xi Jinping. Como, por exemplo, Kim Jong, lá da Coreia do Norte. Isso é uma ditadura. Período militar, os militares não escolhiam os militares. Era o Congresso quem elegia um general para assumir a presidência de tempos em tempos. Acho que há 4 anos, 5 anos, se me falha a memória. 4, 5 anos, de 4 em 4 anos, tinha eleições do parlamento para se eleger um novo presidente. Aí eu pergunto para você, isso é ditadura, Barroso? Tá que nem a esquerda, Barroso? Querendo mentir para as pessoas, enganar as pessoas, usar frases bonitas. Vai estudar, Barroso. Barroso não, gente, desculpa, falando Barroso não. Fachin, ó, a salada é tão grande nesse negócio. Fachin, gente, Fachin. Barroso, fique no seu cantinho que não é sua vez não. Desculpa aí, por essa. É Fachin, é o Fachin, gente. Eu falo é porque é o TSE, acaba com... Fachin, gente, Fachin. Vamos lá. Hein, Fachin? Essa... Bom, continuando. Sobre os problemas que o TSE está tendo em conseguir uma resposta do Telegram sobre a regulação das mensagens enviadas pelo aplicativo na tentativa de combate aos disparos de mensagens em massa e em fake news, Fachin não descarta uma suspensão do software e diz que a pressão da corte irá se intensificar. Que crime o Telegram cometeu, gente? Não, ele fala da ditadura, mas veja só aqui, ó, ele caçando um aplicativo em que as pessoas conversam, opinam. Continuando, né? Veja, critica uma ditadura, um regime, chama esse regime de ditadura, mas o próprio ministro Fachin atua utilizando-se dos métodos de uma ditadura. Nós sabemos que o crescendo da música começa no pianíssimo, que é quase inaudível, no piano, no forte, no muito forte e no fortíssimo. Essa escala bem revela qual é o caminho que nós vamos seguir, ou seja, o autoritarismo, a imposição. Se não fizer o que a gente manda, pica a mula. Em relação ao Telegram, nós já passamos do pianíssimo, chegou a hora de entrar no movimento crescendo forte.
nós estamos observando, em primeiro lugar, qual é a resposta que o parlamento... Gente, tá dando problema nessa página toda hora. Fala sério. Pera aí, gente. Deixa eu voltar de novo, que toda hora tá dando problema aqui na página. Pera aí. Cadê? Onde foi que eu parei? Pra gente continuar. Aqui. Nós estamos observando, em primeiro lugar, qual é a resposta do que o parlamento brasileiro vai dar, declarou. Como se importasse. Se o parlamento não fizer o que o STF quer, eles vão agir do mesmo jeito. Não faz diferença. É que eles querem ter um respaldo. Fachin enxerga que, neste momento, o parlamento brasileiro tem a chance de adotar a premissa de que quem entra no Brasil tem a liberdade plena que a Constituição lhe garante e, ao mesmo tempo, a responsabilidade integral que também deriva da Constituição, que é, em primeiro lugar, cumprir as leis brasileiras. E aí finaliza a matéria. Gente, aí eu achei engraçado esse finalzinho aqui. Aí eu pergunto, ô Fachin, e a imprensa que anda mentindo, que anda publicando um monte de... Fachin, publicando um monte de fake news, ataca o presidente da República o tempo inteiro, mente, distorce, faz acusações, ilações. Aonde é que está o STF? Onde é que está o TSE aí, gente? Nós estamos vendo Lula fazendo campanha eleitoral. Isso é crime, gente, antes do período. Não estamos no período, mas Lula está fazendo. O Moro está andando no Brasil inteiro, ninguém toma uma atitude. Cadê vocês? Vocês sabiam, gente, que a atuação do Moro, viajar ao Brasil, é um crime? Porque nós não estamos na época de campanha ainda. Existe um tempo mínimo para começar a fazer esse tipo de coisa? Não estamos, mas o Moro está andando. O Ciro já está rodando por aí também. Lula também já está falando em campanha, já está falando... Em outro, você vê, lá atrás, o ano passado, só porque o Mendonça falou numa questão das urnas eletrônicas e blá blá blá. Foi Mendonça, meu Deus? Né? Foi. Falou no negócio das urnas. O TSE já queria investigar ele sobre a questão de uma possível pré-campanha. Vocês observaram, gente? Fala-se em Constituição, mas se age o contrário dela. Fala-se em liberdade, mas se age policiando as pessoas. Ataca o regime militar, mas se age se utilizando das coisas que dizem que o período militar utilizou. Agora, a parte final, para a gente emendar o começo. Vocês acham que um ministro do STF ou do TSE, vocês acham que um ministro tem que dar esse tipo de declaração? Vocês acham que está certo, gente, o ministro sair a público e falar um negócio desse, acusar a Rússia, em um momento que o presidente está tentando criar boas relações com o país, aí vem um ministro do STF e solta uma dessa aqui, dizendo que a Rússia está querendo atacar o Brasil? É a tentativa, gente, desesperada da esquerda para minar as relações entre Brasil e Rússia. Sabe por quê? Porque eles não querem ver Jair Bolsonaro fazendo o melhor para esse país. Eles querem ver esse país na miséria, eles querem ver esse país em crise. É uma vergonha, gente. Olharmos para o STF que a gente tem hoje. É uma vergonha. Um ministro vir a público, dar uma entrevista e falar essas asneiras. E depois dizem que não, porque Bolsonaro não sabe falar. Bolsonaro não sabe falar. Bolsonaro é tosco. Bolsonaro é ignorante. Mas Bolsonaro foi lá falar com um dos maiores líderes do mundo. E saiu de lá elogiado. Com honras. Enquanto um ministro do STF desonra a toga que usa. Um ministro que não merece o cargo que tem. Envergonha o país, envergonha a sociedade, envergonha a Constituição Federal. Na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal, dá aquela força, a gente precisa muito do seu apoio. Lembrando, as nossas lives todos os sábados às 21 horas, vem pra cá que seu comentário tem voz. A nossa lojinha tá aí, gente. Compre através da nossa lojinha e ajude o canal. Fui!